Hoje nós vamos conversar sobre os mitos familiares e individuais, mas não são aqueles da literatura grega, são daqueles das gerações, das informações de repetições que estão presentes em sua família em algumas gerações, mas nem sempre nós nos apercebemos no dia a dia ou tomamos contato por desconhecimento, desinformação ou falta de resgate mesmo das histórias que podem transformar nossas vidas, algumas positivas e outras que podem ser nocivas à nossa formação ao longo da vida. Mas para falar sobre esse assunto está conosco no estúdio da TV Câmara uma estudiosa há algum tempo já sobre esse assunto, a psicoterapeuta Marilene Kron. Obrigado por sua vinda aqui conosco. Primeiro, vamos explicar para quem está em casa. Eu fiz essa observação em relação à leitura do dia a dia sobre mitos, porque a gente aprende na escola uma outra relação com mitos. Aqui nós estamos falando de psicoterapia. O que são esses mitos familiares e individuais? Bom, agradeço a oportunidade. Durante um longo tempo eu já tenho estudado a mitologia familiar, né? São mais ou menos uns 20 anos de trabalho, de teses, de orientação de trabalho, de pesquisa, de atendimento. E nós conseguimos encontrar, desenvolver, e que a gente apresenta nos livros que eu tenho editado, e que realmente nós conseguimos desenvolver uma compreensão a respeito de um conteúdo que é muito poderoso na família, que atravessa gerações. E nós podemos, assim, para entender o que é esse mito, qual é o conceito desse mito, é muito interessante nós olharmos através da nossa história, né? A nossa memória familiar, ela consegue abranger 3 gerações. Né? E, através da história, as famílias, elas passam pelo seu ciclo de vida. E elas vão tendo experiências, e essas experiências elas vão ganhando significado. E esse sentido de pertencimento, ele vai configurando um sentido na família que justamente pode ser um sentido da união, um sentido de poder, um sentido de propriedade, um sentido de autoridade. É uma concepção própria da família. O meu viés para entender essa mitologia foi justamente o estudo da filosofia, porque o termo mito ele vem da filosofia, não é próprio da psicologia, e da antropologia. Então, o meu viés não são basicamente as histórias gregas, elas estão realmente muito importantes, mas o meu viés é a filosofia e a antropologia. Então, o mito seria basicamente a concepção de mundo, o sentido de pertencimento que existe nessa família, é um sentido de união, é um sentido de poder, é um sentido de autoridade, é um sentido de doença, de infelicidade. Que sentido é esse que vai organizar a forma como essa família funciona, organizar suas pautas, os seus rituais? Nós encontramos muitos mitos nos rituais familiares. Que tipo de rituais são próprios dessa família? O reunir-se aos domingos para a macarronada da mama, o reunir-se em festas, o estar reunido para discutir negócios, ou discutir muito a questão da autoridade na família. Está presente também elos representativos dos rituais, estão presentes nas falas. Então, para nós, a família é a união, para nós, a família é a força. Não, o mais importante da nossa família é manter nossa firma. Isso que faz com que realmente a gente se reorganize ao redor disso. O elo de compreensão inicial de quem sou e como eu estou repetindo esses rituais ou não ao longo da minha vida, começaria pelo exercício de analisar quem foram as gerações anteriores e como eles se comportaram ou viveram? Olha, é sempre interessante quando nós queremos compreender algo um pouquinho melhor, colocar dentro de um contexto. E se realmente essa questão, que nós temos a questão do foco da família, e entendeu? Essa questão de pertencimento, de sentido de pertencimento, é muito interessante eu olhar para a minha história.
eu olhar para essas pessoas que viveram antes de mim, as minhas raízes, porque esses conteúdos intergeracionais, porque a família no seu ciclo de vida recebe influências históricas, culturais, econômicas, mas recebe poderosas influências intergeracionais. Até de quantas gerações no estudo da senhora? Olha, os estudiosos mostram que pelo menos até 3 gerações esses conteúdos continuam vivos e atuantes. Então, nós vamos ver, por exemplo, um conteúdo muito forte, que é facilmente identificado, refere-se às lealdades invisíveis. Por que invisíveis? Porque realmente a gente não reconhece. E elas estão muito presentes nas escolhas que nós fazemos. Por exemplo, quando nasce uma criança, nós vamos dar um nome para essa criança. E o nome que as pessoas recebem, a história desse nome, tem muito a ver com as lealdades. Existe repetição de nomes de avós, repetição de nome de pai, existe uma questão de lealdade. A profissão que se escolhe, ela tem uma forte influência familiar. Não tanto, vamos dizer, a mesma profissão. Muitas vezes é uma profissão diferente, mas ela é influenciada história familiar. Principalmente, não só a profissão, mas a atitude que se tem na profissão que se escolhe. Como se exerce essa profissão. Quais são os valores, porque esses sentidos, eles vão determinar como nós organizamos a nossa vida e que valores nós determinamos as coisas. De que forma o indivíduo, ser livre, separado dessas relações, ele pode repetir ou não repetir essas informações? É muito interessante essa questão. O que nós vamos ver quando nós nos debruçamos, eu tenho muitos estudos a respeito, é a questão da repetição. Inclusive, eu dava uma época, dei durante vários anos um curso de aprimoramento de terapia familiar nessa abordagem da leitura evolutiva, instrumental mítica, que eu chamo, que eu consegui construir uma leitura que dá conta de ler, dá conta de identificar, de reconhecer, de trabalhar com esses mitos. E nesses estudos, no final do curso, a gente sempre realmente focalizava um problema e investigava a família para ver o que tinha a ver a nível de repetição. Então, nós vamos ver muitas repetições. Mais comuns são as repetições nos conflitos, nas dificuldades de relacionamento conjugais, nas dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, dificuldades de relacionamento com famílias de origem. Nós vamos ver a questão da drogadição, a questão de uma tendência à depressão, lógico, considerando as questões genéticas também, uma predisposição à exposição a situações de risco, uma repetição de gravidez na adolescência. Então, nós vamos dizer assim, uma variedade de problemas que se repetem através das gerações. Daí, nós nos perguntamos, o que realmente mantém essa repetição? Que força poderosa é essa que faz com que as pessoas repitam, sem se dar conta, determinados comportamentos. Ela é extremamente enraizada, muito profunda nas questões familiares. Agora, eu posso também negar essa repetição, exatamente por ela ter influência, mas no meu ambiente, no meu meio, na minha formação de personalidade, eu, ao contrário de outros comportamentos, eu rejeitar aquele tipo de comportamento? Sim, somente a questão relacionada de negação é apenas um dos pontos para se trabalhar, porque assim é muito importante você reconhecer e você entrar num processo de trabalho, de reconhecimento de onde estão sediadas estas influências. Muitas vezes nós vamos ver que essas influências estão sediadas em poderosas figuras familiares. Como na sociedade existe a construção do herói, na família existe também a construção do que a gente chama da figura mítica. Então, são pessoas que transcendem situações de vida.
E elas demarcam um caminho a ser trilhado. E um caminho realmente, e maneiras de funcionamento. E essas maneiras de funcionamento, elas podem ser tanto quando a gente identifica a mitologia, ela pode ser positiva e benéfica, ela pode ser nociva. Entendi. Poderosas figuras míticas, de bondade, de altruísmo, de força, de determinação, são recursos familiares poderosos, porque elas estão dentro das nossas raízes. Então, muitas vezes, quando nós estamos vivendo situações difíceis e olhamos para a nossa própria história, nós vamos ver que nós temos uma raizinha, nós temos um veio, nós temos um lugar que tem uma energia poderosa no sentido de determinação. São recursos que nós guardamos dentro de nós. Isso nós usamos muito na terapia. A questão de potencializar isso do ponto de vista psicoterapêutico é que, em geral, nem sempre, as pessoas que estão nos assistindo devem estar se perguntando, a gente não conhece essas informações. Não conhece, não se deu conta, não se empoderou delas. Porque nós podemos, vamos dizer assim, e não existe um mito só familiar, né, família. Quando as pessoas se casam e vêm de famílias diferentes, há um encaixe e um ajuste nas mitologias familiares. Eu ia perguntar sobre isso, se tem árvores genealógicas distintas. Como isso se processa no casamento? Sim, então assim, eu tenho até um livro, que é o livro que eu fiz a minha tese de doutorado, que se chama Família e Mitos, em que realmente eu discuto muito casamento e consegui elaborar um modelo para olhar esse casamento e verificar. Acompanhei casais, 5 casais durante 3 anos em seus casamentos, para conseguir estudar e ver como esse mito, esse conteúdo que eu consegui identificar, perpassa os processos afetivos e relacionais, porque a gente sabe que o casamento se constrói. O casamento é uma construção, como diz o Ivan Lins, do dia a dia. Então, você vai construindo esse processo. Então, o casal vai dividindo os seus mitos, usando uma linguagem bem... Sim, esse mito vai se encaixando e se ajustando. Até o casal escolher, vamos dizer, determinados rituais de cultuar uma mitologia, né? Então, nós sempre estamos juntos, nós vamos compartilhar os nossos sentimentos, nós vamos desenvolver, vamos dizer assim, normas e rituais no nosso regras, né, de como funcionar. Comportamentos. Porque o que a gente vê muito importante no casamento são os acordos, né? Então, as pessoas, assim, os acordos são aqueles elinhos nessa rede invisível, né, de vinculação, que vai fazer com que aquilo consiga ter esse relacionamento consiga ter uma dinâmica extremamente confortável. Para reforçar o conceito, por isso que a senhora fala em questões ocultas na família? Sim, essas questões, elas são ocultas. E nós estávamos falando mesmo, agora eu já perdi um pouquinho o gancho. Você estava falando sobre a relação, ainda que reforçar essa questão das famílias. Elas vão fazendo esses acordos de árvores genealógicas diferentes? Isso, elas vão fazendo esses acordos já me lembrei. A família vai desenvolvendo seus próprios mitos. Então, mas normalmente nesse mito conjugado, né? Por exemplo, eu tinha uma família que eu estudei, tinha muita questão da união, e o outro tinha muita questão da conquista. Então, eles conseguiram desenvolver uma mitologia, conquistar unidos, né? Então, as pessoas conseguem esse ajuste, esse encaixe, ou então, vamos escolher, vamos continuar cultuando essa questão desse sentido de união, porque tem padrões afetivos, a gente mantém esses padrões afetivos. Então, muitas vezes existem mitologias diferentes. Às vezes a pessoa traz uma mitologia de violência, de maldade, mas ela se casa com uma outra pessoa que tem uma mitologia extremamente de união e de afetividade, então vai se mesclando. Mas é muito importante, quando você me fala do trabalho terapêutico, você
verificar o contexto, verificar de onde vem essa raiz que traz essa pauta de agressão, essa pauta de maldade, essa pauta de drogadição. E eu consegui entrar no processo de erradicar isso, estar atento a isso. Agora, se eu conseguir sozinho, muito bem, senão às vezes é muito interessante eu procurar ajuda psicoterápica. A senhora já passou por o conceito, mas é também para reforçar esses mitos, que são essas questões que vão aparecendo, como as lealdades invisíveis, esses rituais familiares que a gente repete ou não, ou reforça. Eles podem ser positivos ou negativos. A senhora chama de nocivos? Isso, quando eu chamo nocivos e desorganizadores, eles fomentam determinadas questões que são poderosas, questões de estigmas e de profecias. Então, a pessoa fica como se fosse marcada, isso ocorre, eu sou mal mesmo. Nesse livro, o último livro que nós lançamos, que você acompanhou, tem um capítulo de um trabalho que eu orientei em Vitória no Espírito Santo, num presídio com duas psicólogas, pode falar o nome do livro, Desvendando Mitos, com duas pessoas duas psicólogas que trabalhavam em presídio. E nós convidamos algumas pessoas que estavam, alguns prisioneiros, para justamente, se eles quisessem, nos contar as suas histórias de vida. Então, nós fizemos um estudo, um trabalho com eles, de relacionar as suas próprias histórias ao comportamento criminoso. Porque eu tenho feito vários trabalhos em vários ângulos, né? Para justamente usar essa leitura e ver a viabilidade dela no uso terapêutico, no uso realmente de saúde mental mesmo. E o que nós conseguimos averiguar? Uma influência poderosa de estigmas familiares, de famílias realmente em que as pessoas, famílias extremamente desorganizadas muitas vezes, ou com figuras extremamente fortes, com esse poder de determinação desse caminho do crime, desse caminho da ilegalidade. Então, as pessoas às vezes diziam assim, olha, meu pai já era presidiário, meu avô era, o meu irmão trabalhava com... O que eu podia ser? Só para fazer um recorte aí, em relação à questão que eu abordei com a senhora, de que não está necessariamente ligado a isso a alguma tese no sentido de determinismo. São influências que podem ser assimiladas. Ah, com certeza, muito bem lembrado. Porque, veja bem, nós temos, como eu já citei, nós temos um repertório enorme de influências. Além do que a nossa memória consegue abarcar, que são as nossas 3 gerações, existe o mito, a família em si é um mito. A família, a concepção de família, ela foi construída na humanidade através de toda a sua história, a questão da propriedade, que era importante, a questão de transmissão de herança, que norteou a construção, o conceito dos primeiros casamentos, a questão da afetividade, que é muito recente na nossa história. Então, assim, existe um potencial histórico e de conteúdos positivos a serem resgatados, muito grande. Na nossa própria história, vamos dizer assim, por exemplo, eu tive casos em que eu trabalhei com figuras poderosas, família extremamente violenta e desorganizada, mas tinha uma avó que era extremamente religiosa e gostava de curar, benzia as pessoas, curava com ervas. Então, nós trouxemos essa figura para ajudar na conciliação de problemas familiares. Isso que eu ia contar. Nesse conjunto de repertório de comportamentos e tipos de personalidade, a terapia busca algum elemento que possa contribuir com essa releitura? Sim, nós buscamos todos os recursos pessoais e os recursos familiares, porque nós podemos, nós que gostamos muito dessa linguagem de computador, maximizar determinadas coisas ou minimizar outras. Certo. Então, se nós conseguirmos minimizar, o que nós precisamos? Entrar num processo
Porque a gente precisa se envolver com a situação. Eu brinco muito, eu falo igual você fazer pão, né? Pão você não pode fazer em 2 minutos. Você tem que, às vezes, amassar. Apesar que essas maquininhas são muito práticas, agora elas fazem o trabalho para a gente. Mas o pão antigamente se envolvia, você amassava, você colocava aquela energia amorosa nele. Então, assim, quanto mais a gente se envolver em intensidade na busca, porque todas essas questões, me parece o elo delas é um elo emocional, é um elo afetivo. Então, assim, a partir do momento que eu consigo me envolver com isso, identifico, consigo resgatar, consigo banir isso. Depois eu uso até os rituais, eu uso até, né, nesse livro Desvendando Mitos, tem um capítulo sobre o uso dos instrumentos terapêuticos, e um dos instrumentos são os rituais, né? Que realmente nós podemos usar e começar sistematicamente, estar vigilante, olhar para mim, vendo o que eu repito, o que eu não repito, porque quando eu identifico o que eu estou repetindo, eu posso escolher não fazer mais. Perfeito. Então, quando eu escolho não fazer mais, e nós somos seres maravilhosos. Mas essa é uma escolha consciente, terapêutica, apesar de cargas emocionais e de registros emocionais que eu possa acumulando no tempo e de ter tido, por exemplo, nessa relação intergeracional, enfim, um trauma, uma relação com a família. Fiz rompimento com meu pai. Meu bisavô também era briguento e rompeu. Isso pode ser reforçado como exemplificação aqui ou não? Olha, os rompimentos, eles são momentos que a gente chama dos momentos cruciais míticos. Porque, assim, existem momentos na nossa vida em que nós checamos a maneira como nós estamos vivendo. São separações, rompimentos, perdas, acidentes, situações que são como que se nos marcasse em ferro em brasa. Né? Então, assim, nos marcasse a ferro. Então, esses momentos fazem com que a gente pare, porque a gente vive num ritmo, e hoje nós estamos acelerando, né? Cada vez mais. Daqui a pouco a gente está voando, né? Nós já quase estamos. Então, veja, quando a gente está assim acelerando, a gente para. Quando a gente para, é a hora que a gente olha para a gente. Então, é a hora assim que você para e fala assim: escuta, mas vale a pena o jeito que eu estou vivendo? Vale a pena? Então é a hora de se rever. É a hora de você olhar tanto para trás no contexto que te envolve, de histórias, como você olhar no caminho que você está trilhando e que caminho que você pode fazer, porque a qualquer momento você pode escolher. Uma outra questão fundamental para colocar nesse nosso bate-papo, para a exemplificação. E onde entra ou como lidar com questões, por exemplo, eu falei de traumas aqui, mas de traumas psicológicos que algumas pessoas desenvolveram ao longo do tempo. Por exemplo, fui humilhado na infância, fui subjugado, sofri violência. De que forma essas ocorrências podem interferir no que nós estamos comentando aqui? A questão da violência é uma questão que eu tenho estudado há muito tempo, tenho falado, tenho dado curso. Porque assim, existe, o que se sabe hoje é que a pessoa que é violenta, ela tem um lastro de violência, ela vem de uma família, de um meio violento. Então a possibilidade de ser violento quando você veio de um meio violento é muito grande. Porque existe uma questão de repetição da violência. Quando a gente olha 3, 4 gerações, que é o que abarca a nossa memória familiar, nós vamos ver que às vezes a violência, ela tem uma face extremamente perversa, porque ela vai se repetindo e vai se repetindo às vezes com uma forma diferente. Então, a vitimização física, a violência psicológica ou a violência sexual. Então, nós vamos ver que vai se repetindo. Então, existe um padrão de violência que está extremamente arraigado dentro das pessoas. Então, aí é interessante tanto esse trabalho de resgate, como o trabalho hoje que a ciência está promovendo com o estudo da neurociência, que é a psicoterapia do trauma,
que são utilizadas as técnicas psicossensoriais. Então, assim, como ser humano, ele não é um ser simples. Claro. As questões humanas não são questões simples, são questões extremamente complexas. Então, quando nós realmente nos deparamos com um problema realmente sério e que envolve várias áreas, nós temos que usar todos os instrumentos possíveis. E, além disso, potencializar e permitir que a pessoa consiga se empoderar de todos os recursos positivos e construtivos, porque isso nós temos. Existe coisa mais maravilhosa do que a vida, do que a possibilidade de você viver um dia depois do outro, e nesse dia depois do outro, você poder realmente mudar muitas coisas. Reforçando o sentido que eu comentei de determinismo, o ser humano tem a capacidade maravilhosa de se reformatar nesse horizonte. Sim, e de se reconstruir. E por isso que é interessante você conseguir usar o seu potencial e procurar saídas. Porque você encontra saídas como? Caminhando, procurando. O que a gente vê assim muito nocivo é aquela questão de estigma. Eu sou mal, eu não presto, Então, veja bem, quando a pessoa começa a falar isso, além de se retraumatizar, ela está fortalecendo um estigma. Todo estigma leva ao cumprimento de uma profecia. Se eu sou assim, eu com certeza vou fazer isso. Então, eu estou determinando um caminho futuro para mim. E se eu tenho uma raiz familiar que já fez isso, com certeza isso fica muito mais forte. Não vou conseguir fugir a essa profecia. Vou acabar repetindo isso. Então, assim, a questão da infelicidade. Todas as pessoas da minha família foram infelizes. Todas as mulheres são infelizes. Eu também passei por isso, às vezes as mães falam para filhas. Estamos fadados a serem infelizes. Somos fadados a serem infelizes. Às vezes uma mãe vê a filha ser vitimizada fisicamente, sexualmente. Eu passei por isso, eu consegui sobreviver. Você vai, quer dizer... Algumas famílias reforçam isso na relação verbal, de comportamento no dia a dia, né? Só está falando de quantas mães e pais... Com certeza. Olha, só está reclamando do quê? Eu também passei por isso. Você vai então, sobreviver. Assim, a infelicidade, ela é própria desse mundo, ela é própria da situação de vida. Olha, meu marido me traiu, o seu traiu, mas assim mesmo, entendeu? Então, assim, vamos buscar ser felizes, né? Vamos buscar saída para situações, não de maneira drástica nem nada, mas de maneira afetiva, porque é aquilo que a gente fala. A linguagem do coração é a única que toca o outro. Porque linguagem de opinião, você é isso, então que eu brinco muito com os casais, eu falo que eles vivem assim, ou eles criam um ringue, entram dentro e depois apontam o dedo um para o outro, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Não aponta os dois dedinhos na direção futura de um caminho que eles podem construir para eles. Então, assim, o quanto é importante eu falar do coração. Se eu parar de falar o que você é e falar o que eu sinto, olha, eu estou triste, eu me senti magoado com isso que você fez. Então, o outro toca o coração. Agora, eu vou reforçar um pouquinho mais a questão dos traumas. Os traumas mais profundos, só tem uma visão de que eles não podem ou não seriam tratados, se essa expressão é correta, com técnicas comuns, ou algumas técnicas não são adequadas quando os traumas são bem profundos. O que os estudos mostram de psicoterapia de trauma é que existe existe a cápsula traumática, muitas cápsulas ficam sediadas em regiões profundas do cérebro. Às vezes a gente pensa que o psiquismo é totalmente desligado, e não é. Se uma pessoa tem uma lesão cerebral, muitas questões de memória, muitas questões cognitivas são perdidas. Então, assim, essas cápsulas ficam sediadas em regiões muito profundas. E hoje existe toda uma tecnologia, toda uma abordagem psicoterápica que usam técnicas psicossensoriais, né? Justamente a MDR, coerência cardíaca, uma série de outras técnicas
que inclusive utilizam mapeamento cerebral para mostrar como é possível você mudar, conseguir a neuromodulação cerebral, isso é, trabalhar a nível de neurotransmissores mesmo. E um outro ponto de curiosidade aqui, mas para acrescentar para quem é profissional da área, está estudando, como curiosidade, a senhora, no último livro, mas também durante o estudo, a senhora desenvolveu uma espécie de mecanismo de mapeamento. Isso seria isso correto para poder estudar essas questões? Não, a psicoterapia de trauma é um outro assunto. Não, não estou me referindo agora à questão da psicoterapia de trauma. Dos mitos familiares. Isso. Sim, em relação à mitologia, eu consegui desenvolver nesses 20 anos, que foram assim, tanto a minha tese de mestrado, de doutorado, os trabalhos que eu oriento, porque atualmente eu tanto trabalho como psicoterapeuta, como eu dou muita aula a nível de pós-graduação, em vários lugares do Brasil. Em Vitória, eu vou muito em Curitiba, eu vou muito para Belo Horizonte. Então, o que a gente faz? Ao mesmo tempo, eu oriento muitos trabalhos. E eu consegui desenvolver, durante esses anos, uma maneira de identificar, reconhecer esses conteúdos, né? Porque a gente realmente resgata toda a história de 3 gerações, faz mapeamento, né? Existe todo a gente usa o genograma, que já é usado, o genograma, que é um tipo de árvore genealógica de uso clínico, e eu desenvolvi um outro instrumento que se chama ciclograma. Isso. Que é um outro instrumento que dá para você ver a família, 7 famílias, atravessando 3 gerações e as influências que passam de geração a geração. Porque existe tanto as influências que atravessam, e quando essas influências, elas que atravessam as gerações, elas se cruzam com as influências no ciclo de vida, porque a família atravessa seu ciclo de vida. Então ela vai, criança pequena, adolescente e tal. E esses momentos de transição são, às vezes, existem os esperados e não os inesperados, doença, morte, coisas assim. Eles têm um estresse familiar muito grande. Então, são as influências que vêm e as influências do que já existe, quando elas se cruzam muitas vezes, se potencializam do ponto de vista negativo. E aí, realmente, eclodem, às vezes, os estigmas e as profecias. Fora isso, quando você consegue, através desse instrumento, visualizar tanto essas questões de organização da família através de 3 gerações, como as mudanças que ocorrem, você consegue resgatar o conhecimento a respeito de todo esse potencial do que existe. O que está oculto, para mim, já não é mais oculto, porque eu consigo ver. À medida que eu consigo ver, eu consigo pensar a respeito, é feito todo um trabalho de reflexão, e posso escolher o que eu quero pegar agora e o que eu quero banir. Então, existe até uma maneira de se trabalhar para banir, ou se trabalhar para potencializar, que é o uso dos rituais terapêuticos. Eu desenvolvi também um trabalho e eu uso os 4 elementos da natureza. Por quê? Porque os 4 elementos? Porque eles são fonte da vida e da manutenção da vida. Só está se referindo à terra, à água, ar, fogo e ar. O ar. Então, assim, por quê? Porque existem os rituais culturais, eles já são utilizados na psicoterapia há algum tempo. E eles são utilizados mesmo na terapia familiar. Agora, o uso com os 4 elementos é um uso assim, que nós também, às vezes, usamos. Quem já não queimou alguma coisa que queria tirar de uma vez do seu olhar? Quem já não jogou fora, jogou na água alguma coisa, jogou no mar, que o mar leva para as suas profundezas, alguma coisa que queria que o mar levasse para longe de si mesmo. Então, muitas vezes, nós mesmos construímos alguns rituais para lidar com algumas questões que nós queremos. E nós podemos usar esses rituais tanto para banir o que eu quero tirar da minha vida, né? Esses rituais não são fórmulas prontas, são construídas com a própria pessoa, porque assim, é a questão do significado.
o que significa para mim e o que vai ter significado. Eu já tive pessoas que escreveram cartas e foram no mais alto das montanhas picar e jogar e falar determinadas falas que eram importantes, às vezes só para ela, mas para banir realmente alguma coisa que ela queria tirar de dentro de si mesma. E nós sabemos hoje que tanto a visualização, a fala, os rituais, eles são elementos extremamente importantes para serem usados na terapia. E terapia só ocorre dentro do consultório do psicoterapeuta? Sim, ele vai organizar, ele vai fazer um diagnóstico, ele vai ver coisas que as pessoas não veem, ele vai ajudar, mas muitas coisas nós estamos, mesmo depois quando nós terminamos uma terapia, nós continuamos a nos cuidar. Há uma autoterapia permanente no dia a dia depois de feita esse mapeamento? Sim, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, como eu cuido do meu físico, e hoje nós estamos assim, nós sofremos bem essa escravatura do manutenção do físico, né? O brasileiro é muito assim, né, também. Então, assim, o que é importante? Eu cuidar da minha saúde mental. Eu ter o meu momentinho de travesseiro lá, que todo dia eu deito e falo assim, como foi o meu dia? O que eu quero deixar para trás, o que eu quero conservar. Porque nós não estamos totalmente prontos. Sim, nós temos uma estrutura, mas nós nos construímos, reconstruímos no dia a dia. Só está falando de um simbolismo emocional muito importante da questão do indivíduo, aí, a questão de conversar consigo próprio, nessas relações de autoconsciência com certa frequência. Com certeza, com certeza. É a manutenção da minha saúde emocional. Marilene, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. A gente não tem a pretensão de tratar de todos os mitos familiares e muito menos dos individuais, dessas relações intergeracionais num único bate-papo, mas quero agradecer, em nome da TV Câmara, por ter conseguido, acho que, satisfazer essas informações básicas e, sobretudo, aguçar que as pessoas procurem os seus mitos, os seus rituais dentro de casa, se conheçam através dos seus laços familiares e, com isso, consigam ser mais felizes, que é o que importa. Eu que agradeço a oportunidade de realmente estar transmitindo e fornecer algumas outras lentes, né? Como nós construímos o nosso mundo e a gente tem o jeitinho, o território não é o nosso mapa, né? A gente precisa de lentes para ver outras possibilidades, ver outras alternativas. E realmente eu agradeço muito a oportunidade. Tá, só um último detalhe para quem está em casa, senão vão me cobrar com razão. A gente vai deixar um site no rodapé, uma informação para ter informações e acesso aos livros, sobretudo, que acabam de ser lançados. Eu agradeço. Tá, obrigada. muito obrigado. Até o nosso próximo programa.